Caim não carregou apenas o estigma do primeiro crime, mas ergueu um império de pedra e bronze que desafiou o próprio céu antes que as águas do dilúvio apagassem seus rastros. O imaginário coletivo costuma retratá-lo como um vagabundo solitário e esfarrapado que caminhava sem rumo por desertos infinitos. No entanto, os textos antigos sussurram uma verdade muito mais perturbadora. O proscrito fundou a primeira civilização tecnológica da humanidade, uma ordem avançada que nasceu do medo e da soberba. Pesquisas teológicas e fragmentos apócrifos respaldam esta viagem ao passado, onde analisaremos desde o mistério de seu selo protetor até os segredos bélicos de sua descendência. No Tempos Sagrados, nos fascina conectar com nossa comunidade. Por isso, antes de acender a forja de Tubal-Caim, escreva pra gente aqui embaixo nos comentários que horas marca seu relógio e de que canto do planeta você está nos acompanhando hoje. Para começar, vamos viajar para fora dos muros invisíveis do paraíso, onde o ar pesava com um aroma de terra úmida e espinhos recém-nascidos. Adão e Eva contemplavam o horizonte de um mundo virgem, mas já marcado pela cicatriz da desobediência. Suas mãos, que antes acariciavam frutos perfeitos sem esforço algum, agora sangravam ao arrancar o mato para semear a primeira horta. Naquele cenário de nostalgia pura, onde os pais da humanidade recordavam o eco da voz divina caminhando pelo jardim durante o vento da tarde, nasceram dois pequenos destinados a carregar o peso dessa lembrança alheia. Caim, cujo nome evocava a ação de adquirir ou possuir, chegou primeiro, sendo recebido com a esperança de recuperar o que fora perdido. Pouco depois nasceu Abel, cujo nome significava sopro ou vaidade, uma sutil profecia da brevidade de sua existência terrena. Os irmãos cresceram sob tendas feitas de peles de animais, escutando os relatos detalhados de um lar que jamais conheceriam. Eva lhes descrevia com precisão a doçura dos rios que se dividiam em 4 braços e a majestade dos querubins que agora guardavam a entrada com espadas flamejantes. Essas conversas noturnas moldaram as mentes dos jovens de maneira completamente oposta. Caim, o primogênito, herdou o temperamento rude da terra que seu pai lavrava dia após dia. Via os campos espinhosos como um inimigo que devia submeter mediante a força e o suor de sua testa. Para ele, cada grão de trigo colhido representava uma vitória pessoal, um troféu arrancado da maldição que caía sobre o solo. Desenvolveu uma obsessão com o controle e a posse, sentindo que, por ser o mais velho, cabia a ele a tarefa de restaurar a honra familiar mediante o esforço físico absoluto. Por outro lado, Abel olhava o horizonte com uma sensibilidade diferente, uma melancolia que o conectava mais com o Criador do que com a matéria. Escolheu o ofício de pastor, um trabalho que exigia paciência, contemplação e um cuidado constante de seres vulneráveis. Enquanto caminhava guiando suas ovelhas pelos vales vizinhos ao Éden, Abel observava o comportamento dos animais e aprendia sobre o sacrifício e a entrega. Há relatos antigos que mencionam como o jovem pastor passava horas em silêncio, observando as estrelas e oferecendo orações espontâneas, buscando reproduzir a comunhão íntima que seus pais perderam por um fruto. A relação entre os dois irmãos era um espelho de 2 caminhos humanos que começavam a se bifurcar. O esforço humano autossuficiente diante da devoção sincera e humilde. A convivência naquele povoado primitivo não demorou a se encher de atritos cotidianos. Certa vez, enquanto jantavam perto da fogueira principal, Caim questionou a utilidade do trabalho de seu irmão mais novo, argumentando que os frutos da terra alimentavam diretamente, enquanto o pastoreio exigia esperar ciclos longos e lidar com predadores ferozes. Abel, mantendo a calma, respondeu que seu trabalho não buscava apenas encher o estômago, mas entender o valor da vida que lhe havia sido confiada. Adão observava essas discussões com profunda preocupação, percebendo que no peito de seu filho mais velho germinava uma raiz de amargura difícil de arrancar.
A terra fértil do Éden ficava para trás. Mas a verdadeira batalha se travava agora no território invisível do coração humano. À medida que os rapazes se tornavam homens, a necessidade de se aproximar da divindade tornou-se uma urgência biológica e espiritual. A lembrança da presença de Deus não era um mito para eles. Era uma realidade palpável que seus pais testemunhavam com lágrimas cada vez que olhavam para o Oriente. A primeira fraternidade da história estava prestes a enfrentar sua prova de fogo, um momento definitivo em que o agradecimento se transformaria num ritual que mudaria o destino do planeta para sempre. A atmosfera do lar tornou-se densa quando Adão lhes indicou que havia chegado o momento de apresentar seus próprios tributos diante do Criador, construindo altares rústicos com as pedras que abundavam na região. Ambos sabiam que esse ato não era um simples trâmite, mas a oportunidade de abrir uma janela para o céu e receber um sinal de aprovação que acalmasse a imensa nostalgia que arrastavam desde o nascimento. O dia marcado chegou, trazendo consigo uma quietude absoluta na natureza, como se o próprio vento guardasse silêncio para presenciar o evento. Caim colocou sobre seu altar os melhores exemplares de suas colheitas, espigas douradas, frutos maduros e cestos cheios do esforço de meses de arado intenso. Alguns metros adiante, Abel selecionou com extremo cuidado os primogênitos de suas ovelhas, os mais limpos e sem defeito, oferecendo a própria vida em um ato de rendição total. O fogo sagrado estava pronto para ser aceso, mas o que ambos os irmãos ignoravam era que o céu não olha a beleza exterior da oferenda, e sim as intenções ocultas de quem a apresenta. A fumaça começou a se elevar em direção às nuvens, transportando o aroma dos sacrifícios em uma cena que parecia perfeita. No entanto, uma reviravolta inesperada na resposta divina gelou o sangue dos presentes, transformando o ambiente de adoração em um cenário de confusão absoluta. O vento soprou de uma maneira que ninguém pôde prever, revelando um favoritismo celestial que desataria a pior das fúrias. O que provocou exatamente que uma das fogueiras fosse abençoada com um fogo sobrenatural, enquanto a outra ficava completamente apagada no esquecimento? A fumaça da fogueira de Abel subiu reta, limpa, como uma coluna branca que perfurava o firmamento, enquanto o fogo de Caim crepitava com fraqueza, espalhando uma fuligem espessa que caía de volta sobre os frutos da terra. Aquele sinal físico no altar primitivo tornava evidente uma realidade esmagadora. O Criador havia olhado com agrado para o pastor e seu sacrifício, mas sobre o lavrador e seus cestos pousara um manto de indiferença absoluta. O silêncio divino que se seguiu à cerimônia pesou mais do que qualquer trovão. Caim ficou de pé diante das pedras fumegantes, com o rosto endurecido e o olhar fixo nas espigas chamuscadas que tanto esforço lhe haviam custado, sentindo como o calor da rejeição lhe inflamava as faces. As antigas tradições relatam que esse momento provocou uma fratura imediata na rotina familiar. Nos dias seguintes, os irmãos já não compartilhavam as refeições junto à tenda de seus pais com a mesma tranquilidade. Conta uma velha história que Caim, enquanto limpava os canais de irrigação sob um sol escaldante, avistou Abel ao longe e o chamou com voz áspera. Ao tê-lo, frente a frente, reprovou a natureza de sua oferenda, argumentando que derramar o sangue de um animal inocente era um ato cruel, enquanto seus frutos representavam a vida que brotava do solo trabalhado. Abel, segurando seu cajado com firmeza, explicou-lhe detalhadamente que a vida do animal representava uma substituição, um reconhecimento de que a humanidade precisava de redenção, enquanto apresentar o que a terra produzia pela força do homem era tentar se apresentar diante do Criador sem admitir a imperfeição humana. Esse mistério teológico intrigou os sábios durante séculos. Por que o Criador desprezou o fruto do solo? A resposta não estava no produto em si, mas na atitude oculta no peito do primogênito. Caim levou o que lhe sobrava, uma coleta rotineira que cumpria a formalidade do rito, mas carecia de uma entrega genuína.
Seu altar era um monumento à sua própria autossuficiência, uma demonstração de poder que dizia: olha o que consegui arrancar da terra maldita com minhas próprias mãos. Em contraste, Abel se desfez do melhor de seu rebanho, os animais que exigiam meses de proteção contra as feras selvagens. O choque das oferendas tornou-se assim o primeiro conflito ideológico da humanidade, confrontando a religião do esforço próprio contra a fé da rendição absoluta. A tensão no acampamento tornou-se insuportável com o passar das semanas. Adão tentou intervir ao notar que Caim descuidava de seus campos e passava horas murmurando entre os dentes, de cabeça baixa. Em uma caminhada noturna, o pai da humanidade lembrou ao filho mais velho como a desobediência no jardim do Éden começou com um pequeno pensamento de autossuficiência, advertindo-o de que a amargura destruiria sua mente se ele não mudasse de atitude. No entanto, o orgulho do lavrador era uma fortaleza difícil de demolir. Para Caim, o favor que Abel havia recebido era uma injustiça direta, um roubo dos direitos que lhe cabiam por nascimento como o primeiro ser humano nascido de uma mulher. A divindade, em sua infinita paciência, não deixou Caim às escuras em meio à sua frustração. Certa tarde, enquanto o vento soprava com força entre os matagais, uma voz profunda ressoou diretamente na consciência do agricultor. O Criador lhe perguntou diretamente por que seu semblante havia mudado e por que permitia que a ira lhe governasse o coração. As palavras divinas foram específicas. Se fizesse o correto, seria aceito, mas se insistisse no mal, o pecado o aguardava à porta de sua tenda como uma fera à espreita, pronta para devorá-lo. Foi-lhe dada uma advertência clara e a oportunidade de se corrigir, de retornar ao altar com uma atitude humilde, mas a mente do jovem já estava presa em um labirinto escuro de ciúmes. Caim ignorou o conselho do céu e começou a maquinar um plano para eliminar a raiz de sua humilhação. Cada vez que via Abel sorrir ou cuidar de suas ovelhas, sentia que a presença de seu irmão era um julgamento silencioso contra sua própria existência. O ar do povoado ficou tão denso que até os animais pareciam pressentir a tragédia, afastando-se quando o primogênito caminhava perto dos currais. A primeira fraternidade havia se transformado em uma rivalidade silenciosa e perigosa, onde o desejo de controle absoluto turvava qualquer vestígio de afeto familiar, preparando o terreno para uma ação que mudaria a história da terra para sempre. O lavrador rompeu o silêncio dos dias anteriores, convidando o irmão mais novo a caminhar até o campo aberto, longe do olhar protetor de seus pais. Abel, confiante no laço de sangue que os unia, aceitou a proposta sem suspeitar que os matagais altos se converteriam nas paredes de uma armadilha mortal. A conversa, que começou de maneira pacífica entre as espigas douradas, se deturpou rapidamente quando Caim trouxe à tona o ressentimento que lhe corroía a alma. Que pensamentos sombrios cruzaram a mente do primogênito no instante exato em que ele levantou a mão contra a própria carne. O vento do meio-dia balançava as espigas de trigo com um sussurro suave, um contraste absoluto com a tempestade de pensamentos que destroçava a mente de Caim. Caminhavam lado a lado, afastando-se cada vez mais das tendas familiares, adentrando uma planície solitária onde só o sol era testemunha. O irmão mais velho observava de esguelha a postura tranquila de Abel, cuja paz interior aumentava a fúria do lavrador. No peito de Caim, o desejo original de ser aceito pelo Criador havia apodrecido por completo, transformando-se em uma obsessão cega por reconhecimento. Já não lhe importava o altar, nem a retidão, nem o amanhã. Sua mente havia se tornado um tribunal sombrio, onde Abel era o único culpado por sua desonra e pela indiferença divina. Narram antigas crônicas apócrifas que, na metade do trajeto, Caim deteve bruscamente o passo e confrontou o irmão com palavras carregadas de veneno. Reclamou que o céu governava com injustiça, que o esforço do lavrador não tinha valor em um mundo desenhado para favorecer os pastores.
Abel, com uma serenidade que Caim interpretou como arrogância, lembrou-lhe que a divindade não olhava a profissão, e sim a pureza do espírito, convidando-o mais uma vez a depor seu orgulho. Aquela resposta foi a fagulha definitiva. Na mente distorcida do primogênito, a existência de Abel tornou-se um obstáculo intolerável. Deduziu que, se eliminasse o favorito, o Criador se veria obrigado a olhar para ele, devolvendo-lhe o protagonismo absoluto como o único herdeiro da terra. O ataque foi súbito e impiedoso. Caim não usou uma espada de ferro que ainda não existia, mas um elemento básico de seu ambiente de trabalho. Algumas lendas sugerem que ele empregou uma pesada pedra de moer, enquanto outras descrevem o uso de uma queixada de animal afiada pelos elementos. O primeiro golpe derrubou o pastor, rompendo a quietude do campo com um grito abafado que se apagou rapidamente. Caim, cego por uma força que ia além de seus próprios músculos, golpeou repetidamente até que o movimento cessou por completo. Naquele instante, um silêncio sepulcral caiu sobre a planície. A fúria se evaporou de repente, deixando em seu lugar um frio vazio que congelou as entranhas do homicida. Pela primeira vez desde a criação do universo, o sangue humano empapou o solo virgem. O líquido carmesim correu entre os torrões de terra seca, penetrando nas fendas como um hóspede maldito que a natureza não sabia como processar. Caim contemplou suas mãos manchadas, horrorizado pela imobilidade do corpo de seu irmão. O homem que pretendia dominar a matéria descobriu o verdadeiro significado da morte, um abismo irreversível. Desesperado para apagar as evidências de sua loucura, começou a cavar a terra com as unhas, enterrando o cadáver sob uma camada apressada de pó e folhas secas, acreditando ingenuamente que o isolamento do lugar ocultaria seu terrível segredo. O regresso ao acampamento familiar foi um tormento psicológico para o assassino. Cada estalo dos galhos parecia o eco dos passos de Abel, e a cor do entardecer lhe lembrava o fluido que acabara de derramar. Quando Eva perguntou pelo paradeiro do filho mais novo, ao notar que o rebanho voltava sem guia, Caim respondeu de maneira evasiva, fingindo ignorância, enquanto limpava com nervosismo os restos de terra de suas vestes. A convivência tornou-se uma mentira insustentável. A obsessão por controle o havia levado a cometer o ato mais extremo de soberba. Mas em vez da libertação e do status que tanto ansiava, só havia colhido uma culpa asfixiante que ameaçava enlouquecê-lo. O crime não apenas quebrou o laço da primeira fraternidade, mas alterou a relação entre a humanidade e o planeta. A terra que Caim tanto havia amado e lavrado com devoção, agora guardava um testemunho silencioso, porém indestrutível, em suas profundezas. O primogênito acreditava ter vencido a disputa ao eliminar a concorrência, mas ignorava que as leis espirituais do cosmos já haviam sido postas em marcha. O desejo de validação o havia convertido no primeiro carrasco da história, inaugurando uma linhagem de violência que, em breve, reclamaria sua própria cota de retribuição sob o olhar atento de uma justiça que não conhece o esquecimento. A noite caiu sobre o acampamento, mas a escuridão exterior não conseguia igualar as trevas que devoravam o coração do agricultor. Enquanto tentava conciliar o sono, o ar da tenda ficou gelado e uma vibração sutil sacudiu as estruturas de madeira e peles. Uma presença majestosa e invisível se manifestou no lugar, desatando uma pergunta que faria tremer os alicerces da sanidade de Caim. Como reagiria o Criador ao confrontar o assassino que pretendia esconder o corpo de sua vítima sob o pó do esquecimento? O silêncio da tenda se rompeu com uma voz que não precisava de ouvidos para ressoar na alma. A divindade confrontou diretamente o homicida com uma pergunta que buscava, mais uma vez, pôr à prova sua honestidade. Onde está Abel, teu irmão? Caim, com o coração blindado pelo orgulho e pelo medo, tentou uma defesa desesperada que se converteria na frase mais infame da história primitiva, respondendo com desdém que não sabia, questionando se por acaso ele era o guardião de seu irmão. Aquela mentira insolente selou seu destino.
A resposta do céu foi um trovão de revelação esmagadora, declarando que a voz do sangue de Abel clamava desde o próprio solo, atravessando as camadas de pó com as quais o assassino tentara sepultar seu pecado. O julgamento celestial não tardou, e a sentença atingiu Caim precisamente naquilo que ele mais amava e dominava. O Criador anunciou-lhe que a terra, ao abrir sua boca para receber o sangue de seu irmão, romperia seu pacto com ele. A partir daquele instante, por mais que lavrasse os campos com esmero, por mais que regasse os sulcos com suor, o solo lhe negaria sua força, entregando-lhe unicamente espinhos e terras estéreis. O homem que baseava seu orgulho em submeter a matéria foi despojado de sua conexão com o solo fértil, sendo condenado a se tornar um fugitivo e um vagabundo, um pária sem pátria destinado a caminhar sem rumo fixo pelos cantos mais inóspitos do planeta. Ao ouvir o veredicto, o pânico tomou conta do agricultor. Caim não demonstrou arrependimento por ter extinguido a vida de Abel, mas um pavor absoluto diante das consequências de seus próprios atos. Com a voz embargada, exclamou que seu castigo era maior do que ele podia suportar, argumentando que, ao ser expulso da terra produtiva e escondido da presença divina, qualquer um que o encontrasse nos caminhos desolados lhe tiraria a vida para vingar a morte do pastor. Seu desejo de controle transformou-se em uma súplica covarde por sua própria sobrevivência. Temia que a violência que ele mesmo havia introduzido no mundo se voltasse contra ele numa interminável corrente de execuções. A resposta divina diante do pânico do assassino demonstrou uma mistura de justiça estrita e uma misteriosa misericórdia legal. O Criador decretou que qualquer um que matasse Caim sofreria uma vingança multiplicada por 7, estabelecendo um decreto que proibia explicitamente os demais homens de fazer justiça com as próprias mãos. No entanto, essa proteção não significava um perdão. Era a garantia de que Caim devia viver para cumprir a totalidade de sua condenação errante. Para assegurar que esse decreto fosse respeitado por todas as criaturas viventes e pelos futuros membros da família humana, a divindade interveio fisicamente sobre o corpo do proscrito, colocando um sinal visível e inconfundível. Com o peso do veredicto sobre os ombros, Caim viu-se obrigado a abandonar o único lar que conhecia. O momento da partida foi devastador. Teve que olhar nos olhos de Adão e Eva, cujos rostos refletiam a dupla dor de terem perdido um filho na sepultura e o outro no exílio eterno. Sem poder levar consigo sacos de grão, nem ferramentas de lavoura, que agora eram inúteis, o primeiro assassino caminhou em direção ao Oriente, cruzando os limites do território conhecido. Seus passos, que antes eram firmes e decididos ao percorrer suas próprias plantações, agora se arrastavam com a incerteza de quem não sabe onde passará a próxima noite, nem que perigos espreitam na escuridão do deserto. O exílio transformou a fisionomia e a psicologia do proscrito de maneira irreversível. Cada canto do mundo exterior se apresentava hostil a ele. A água dos riachos lhe parecia amarga e os frutos silvestres mal lhe davam a energia necessária para continuar sua marcha obrigatória. O julgamento divino o havia convertido em um monumento vivo às consequências da rebelião. Caim desejava desesperadamente encontrar um lugar onde descansar, mas o decreto do céu continuava a empurrá-lo, lembrando-lhe a cada segundo que o conforto lhe estava vedado e que a incerteza seria sua única companheira de viagem pelo resto de seus dias terrenos. Enquanto o desterrado avançava sob o sol implacável do leste, o misterioso sinal gravado em seu corpo começou a manifestar propriedades que desconcertavam todo aquele que o avistava à distância. Aquele selo não apenas atuava como um escudo contra os agressores, mas irradiava uma atmosfera mística que infundia um terror sagrado e uma rejeição instintiva no coração dos homens. Os antigos sábios passaram gerações debatendo se essa marca era uma alteração em sua pele, um chifre em sua testa ou um resplendor sinistro que obscurecia seu olhar.
Que natureza secreta ocultava realmente esse estigma celestial que separava Caim do restante da raça humana? O estigma que o Criador imprimiu sobre o primeiro homicida converteu-se rapidamente no maior mistério da era primitiva. Aquele sinal não consistia em um simples adorno, nem em uma cicatriz comum. Era um selo místico, uma barreira legal e física imposta pela divindade que portava uma dualidade aterrorizante. Por um lado, funcionava como um escudo indestrutível que advertia qualquer criatura de que atentar contra a vida do desterrado acarretaria um castigo multiplicado por 7. Por outro, funcionava como uma prisão invisível que condenava Caim ao isolamento mais absoluto, transformando-o em um pária a quem todos temiam e de quem todos se afastavam. O homem que havia buscado o reconhecimento mediante o crime, agora obtinha uma atenção universal baseada unicamente no espanto e na rejeição. Ao longo dos séculos, os sábios e os cronistas de textos antigos tentaram decifrar a natureza física desse enigma. Algumas tradições místicas sugeriam que a divindade alterou a pigmentação de sua pele, escurecendo-a ou mudando-a de uma forma que refletisse o estado sombrio de sua alma, convertendo-o em um espectro visualmente reconhecível a grande distância. Outras crônicas mais ousadas descreviam o aparecimento de uma protuberância óssea no meio de sua testa, uma espécie de chifre que lhe dava um aspecto aparentado com as feras selvagens, simbolizando a perda de sua dignidade humana após ter derramado o sangue de seu irmão. Havia também escritos que asseguravam que a marca consistia em uma letra do alfabeto sagrado gravada diretamente em sua testa com fogo celestial, um símbolo que vibrava com um poder sobrenatural capaz de paralisar seus inimigos. Para além do aspecto exterior, o verdadeiro impacto do sinal residia em sua natureza psicológica e social. Conta uma antiga anedota que, durante suas primeiras viagens pelas planícies do Oriente, Caim tentou se aproximar de um pequeno grupo de caçadores nômades que descansavam junto a um riacho. Ao notar sua presença ao longe, o resplendor sinistro que emanava de seu rosto infundiu um pânico imediato nos homens, que abandonaram suas ferramentas e fugiram apavorados sem que o proscrito dissesse uma única palavra. Até mesmo os animais selvagens, dos grandes felinos às serpentes do deserto, recuavam instintivamente quando o portador da marca cruzava seus territórios. A proteção que o Criador lhe concedera transformava-se assim em sua pior tortura. Caim estava a salvo da morte física, mas estava completamente morto para a convivência e a empatia. Esse selo representava um julgamento que subvertia as leis ordinárias do cosmos. A marca comunicava que o julgamento pertencia unicamente ao céu, despojando a incipiente humanidade da prerrogativa de cobrar vingança com as próprias mãos. Analisado em detalhe, o estigma era um lembrete constante de que o pecado altera a própria estrutura do ser humano. Em vez de permitir que Caim se misturasse com as futuras gerações e diluísse sua culpa no esquecimento, o sinal o mantinha focado em sua própria transgressão. Cada vez que o agricultor tentava se ver no reflexo das águas de um rio, a primeira coisa que encontrava era o selo divino, lembrando-lhe o rosto de Abel e o clamor da terra que bebera seu sangue. O isolamento forçado começou a moldar um novo tipo de orgulho no peito do vagabundo. Ao perceber que a marca o tornava intocável e que o medo que provocava podia ser usado como uma ferramenta de poder, o desterrado deixou de se ver como um simples prisioneiro do destino. Começou a compreender que, embora o céu o houvesse afastado da comunidade original, lhe havia concedido uma identidade única e formidável. Sua mente, longe de se quebrar pela solidão, começou a maquinar uma forma de subverter o castigo divino. Se o mundo o rejeitava por causa de seu estigma, ele construiria um espaço próprio onde as regras do Éden não tivessem valor e onde sua marca fosse venerada como o símbolo de uma nova ordem. A resistência contra a sentença do exílio perpétuo tornou-se a nova obsessão do primogênito.
Caim recusou-se a aceitar o destino devagar como uma folha arrastada pelo vento até o fim de seus dias. Seus passos cansados começaram a se deter deliberadamente em uma região desértica, um território hostil que parecia o cenário perfeito para consumar sua rebelião final contra o mandato do Criador. A marca maldita, desenhada originalmente para assinalar um fugitivo, estava prestes a se converter na pedra angular de um projeto monumental que desafiaria a geografia e a história do mundo antediluviano. O proscrito interrompeu sua marcha extenuante ao cruzar as fronteiras de um território inóspito conhecido como a região de Nod, um nome que significava literalmente a terra da peregrinação. Naquele páramo ressecado pelos ventos do leste, onde a vegetação escasseava e as rochas estalavam sob o calor extremo, Caim tomou a decisão mais audaz de sua existência: fincar os pés firmemente e desafiar o decreto divino que o condenava a ser um errante. A planície solitária tornou-se o cenário de uma batalha psicológica entre a vontade humana e o julgamento celestial. Que método empregaria um homem amaldiçoado pela terra para criar raízes em um solo que tinha a ordem estrita de lhe negar seus frutos? O deserto de Nod estendia-se diante dos olhos de Caim como um oceano de areia e formações rochosas esculpidas por ventos implacáveis. Aquele território, cujo próprio nome evocava a condição da fuga e do desvio, situava-se a oriente do Éden, um espaço geográfico e espiritual, completamente apartado da bênção original. A superfície do solo estava rachada, sedenta, refletindo fielmente a esterilidade que o decreto do Criador havia imposto sobre a vida do lavrador. As noites no páramo eram frias e impiedosas, e os dias caíam com um peso escaldante que evaporava qualquer vestígio de umidade. Segundo a sentença do céu, Caim devia cruzar este e outros desertos sem jamais se deter, vivendo como uma sombra errante que consumia seus dias em um movimento perpétuo e sem propósito. No entanto, o orgulho do primogênito demonstrou ser mais duro do que as rochas da planície. Após meses de caminhadas extenuantes, com os pés ensanguentados e o corpo esgotado pelas intempéries do tempo, uma resolução sombria amadureceu em sua mente. Caim observou o horizonte vazio e tomou uma decisão que representava uma declaração de guerra aberta contra a vontade divina. Recusou-se a continuar caminhando. O homem que havia desafiado a fraternidade ao assassinar Abel decidiu desafiar agora a geografia de seu castigo. Não aceitaria a identidade de vagabundo desamparado que o julgamento lhe atribuíra. Em vez disso, demonstraria que a vontade humana podia dobrar as circunstâncias mais hostis e criar raízes ali onde lhe fora proibido florescer. Essa recusa da vida nômade desatou um conflito monumental entre a natureza e o desterrado. Conta uma antiga lenda centro-asiática que Caim tentou cavar o solo de Nod em busca de água, mas a terra, fiel ao mandato de seu Criador, fechava suas fendas e secava os poços assim que o homicida os tocava com as mãos. A vegetação murchava à sua passagem, e as sementes de trigo que tentava espalhar se transformavam em pó estéril em questão de horas. O ambiente inteiro rejeitava sua presença, lembrando-lhe a cada segundo que ele era um intruso em um mundo governado por leis que ele mesmo havia corrompido. Longe de se intimidar diante da hostilidade da matéria, a resistência do solo avivou o engenho e a fúria do proscrito, obrigando-o a buscar métodos de sobrevivência que não dependessem da agricultura tradicional. Ao compreender que não poderia subsistir do que a terra produzia de forma natural, Caim alterou por completo sua relação com os recursos do deserto. Começou a dominar a pedra, os minerais e a madeira morta, elementos que não exigiam a fertilidade do solo para serem transformados. Aprendeu a construir refúgios fortificados, utilizando os blocos de pedra calcária que abundavam nos cânions de Nod, criando defesas contra as tempestades de areia e os animais selvagens que rondavam a região. Sua vida
transformou-se em um exercício diário de resistência e soberba. Cada pilar que erguia e cada refúgio que consolidava eram monumentos de rebeldia que proclamavam sua recusa a se submeter ao exílio eterno. A solidão do deserto foi interrompida quando outros descendentes da família humana, atraídos pela misteriosa reputação do portador da marca ou deslocados por suas próprias disputas, começaram a adentrar as terras do Oriente. Ao se depararem com Caim, descobriram um homem que, apesar de carregar um estigma aterrorizante, havia conseguido dobrar o deserto e estabelecer uma base de poder inaudita. O medo instintivo que seu selo protetor provocava começou a se transformar em uma forma de reverência sombria. Caim converteu-se no líder daqueles que buscavam uma vida à margem dos mandatos do Éden, um patriarca dos desterrados que oferecia estabilidade e proteção em um mundo que se tornava cada vez mais complexo e povoado. O estabelecimento definitivo de Caim em Nod marcou o nascimento de uma mentalidade completamente nova na história humana. A confiança na providência divina foi substituída pela confiança absoluta no esforço técnico e na organização humana. Já não se dependia da chuva do céu, nem da generosidade dos campos abençoados. A sobrevivência agora se baseava na estratégia, no armazenamento forçado e na arquitetura defensiva. O vagabundo havia vencido a natureza errante de seu castigo ao custo de endurecer seu coração e se isolar por completo da ordem espiritual do universo, preparando o cenário para uma transformação estrutural que mudaria a face da Terra para sempre. Consolidada sua liderança sobre os rebeldes que se agrupavam no deserto, Caim compreendeu que uns simples refúgios de pedra não bastavam para perpetuar seu desafio contra o céu. Sua mente, obcecada pelo controle absoluto e pela proteção de sua descendência diante de um mundo hostil, concebeu um projeto arquitetônico sem precedentes na história da humanidade. Decidiu transformar as tendas provisórias em muros impenetráveis que bloqueassem para sempre o olhar do Criador e mantivessem do lado de fora o fantasma da incerteza. Que dimensões e segredos ocultariam os alicerces da gigantesca fortificação que o proscrito ergueria em honra a seu primogênito? As pedras estalavam sob o peso de um esforço descomunal em meio à imensidão de Nod. Caim já não era o lavrador desamparado que chorava seu desterro. Havia se transformado no arquiteto supremo de uma estrutura que a humanidade jamais havia imaginado. O homem maldito ordenou a coleta de colossais blocos de rocha calcária e granito, arrastando-os desde as pedreiras das montanhas orientais para dar forma a um projeto monumental. Aquela edificação não brotava do desejo de celebrar a beleza da criação, nem de um sentimento de gratidão comunitária. Cada muro, cada torreão e cada fosso nasciam diretamente como uma carapaça de medo absoluto e soberba desmedida, uma tentativa física de bloquear o olhar escrutinador do céu e enclausurar o destino humano por trás de barreiras impenetráveis. A culminação dessa façanha arquitetônica recebeu o nome de Enoque, batizada assim em honra ao primeiro filho varão do fundador. Com esse ato, Caim buscava assegurar uma herança imortal para sua linhagem, decretando que o futuro de sua descendência não dependeria da benevolência divina, mas da solidez de suas próprias fortalezas. A fundação de Enoque representou o maior ponto de inflexão da era antediluviana, pois transformou a dinâmica da existência humana. Até aquele momento, os homens viviam integrados ao ambiente, habitando em tendas de peles que se moviam com os ciclos da natureza e respeitando o ritmo das estações. Caim rompeu esse equilíbrio, inaugurando o conceito do espaço urbano fechado, um ambiente artificial desenhado para desafiar as intempéries e isolar seus habitantes do restante do planeta ferido. As antigas crônicas teológicas descrevem a fisionomia dessa primeira cidade como uma estrutura tétrica, porém extremamente avançada. As muralhas exteriores possuíam uma espessura imponente,
calculadas para resistir tanto às violentas tempestades do deserto, quanto aos possíveis ataques de feras ou de outros ramos da família de Adão, que olhavam com desconfiança a ascensão do proscrito. No centro da cidade, erguia-se uma imponente residência para o patriarca, de onde Caim governava com mão de ferro, utilizando o pânico que sua marca mística infundia como a lei suprema do povoado. Os becos eram estreitos e labirínticos, planejados deliberadamente para emboscar qualquer intruso que conseguisse perfurar as defesas principais, criando uma atmosfera de suspeita constante que impregnava a vida diária dos cidadãos. Uma anedota conservada nos fragmentos apócrifos narra que, durante a colocação da última pedra do portão principal, a terra debaixo da fortificação começou a tremer sutilmente, emitindo um gemido surdo que assustou os construtores. Caim, subindo ao alto da torre mais elevada, estendeu as mãos mostrando o selo divino de sua testa e gritou em direção ao firmamento, declarando que, se o Criador o havia condenado a não ter pátria, ele mesmo havia construído um trono que nenhuma maldição poderia derrubar. A arquitetura cainita consolidou-se assim como uma manifestação física da soberba, uma couraça de pedra onde o ser humano pretendia demonstrar que podia prover a si mesmo de segurança, ordem e sustento sem necessidade de levantar os olhos para a divindade. O estabelecimento de Enoque alterou também a psicologia daqueles que buscaram refúgio dentro de seus limites. Os homens que entravam por seus portões trocavam a liberdade dos espaços abertos pela ilusão de proteção que as muralhas ofereciam. A vida comunitária tornou-se mecânica e centralizada. Os indivíduos já não dependiam da fé no invisível, mas da confiança nas estruturas sólidas que suas próprias mãos edificavam dia após dia. A primeira cidade da história converteu-se em um grande experimento de autossuficiência, um bastião de resistência, onde a lembrança do Éden ficava sepultada sob toneladas de rocha e onde a lei do mais forte começava a estruturar as relações sociais, marcando o início de uma era de domínio humano absoluto. Com o passar das décadas, a fortaleza de Enoque expandiu-se, absorvendo uma população cada vez maior que fugia das dificuldades do mundo exterior. A civilização sombria de Caim havia conseguido o que parecia impossível, erguer um império duradouro em meio à terra da maldição. No entanto, o enclausuramento dentro das muralhas de pedra logo despertou novas necessidades no peito de seus habitantes. Ao não poder cultivar o solo de maneira tradicional, a mente humana viu-se obrigada a aguçar seu engenho rumo a caminhos inexplorados, preparando o terreno para uma metamorfose interna que transformaria as ferramentas de pedra em instrumentos de um poder inimaginável. A grande fortaleza de Enoque já não abrigava apenas refugiados, mas viu florescer uma estirpe de mentes brilhantes e ambiciosas que traziam no sangue a herança rebelde de seu fundador. Protegidos pelos muros que desafiavam o céu, os netos e bisnetos de Caim começaram a olhar para o interior das rochas e a essência dos sons com uma curiosidade insaciável, buscando decifrar os segredos ocultos da matéria. Essa obsessão por dominar os recursos do planeta desatou uma transformação cultural que alterou para sempre a vida cotidiana, a expressão artística e os métodos de sobrevivência da comunidade urbana. Que prodígios e que terríveis ferramentas nasceriam das oficinas sombrias quando a linhagem do proscrito decidisse domar o fogo e os metais para consolidar seu domínio sobre a terra. Ao amparo dos muros impenetráveis de Enoque, a estirpe do proscrito multiplicou suas forças, dando vida a uma sociedade de uma genialidade deslumbrante, mas completamente desprovida de conexão com o céu. A dinastia cainita compreendeu que, tendo o favor da terra fértil proibido, seu único caminho rumo ao domínio absoluto residia na conquista técnica da matéria. As tendas rústicas do passado transformaram-se em um formigueiro humano onde o intelecto se divorciou da espiritualidade, inaugurando a primeira grande revolução tecnológica do mundo primitivo, uma era em que o engenho humano se converteu no novo Deus da humanidade. O ápice desse desenvolvimento chegou com os descendentes de Lameque,
que transformaram a cultura urbana mediante disciplinas revolucionárias. Jubal, dotado de uma sensibilidade matemática e intuitiva, converteu-se no pai de todos os que manejam a harpa e a flauta. Manipulando madeiras e cordas feitas com tendões de animais, descobriu as leis da acústica, inundando as ruas de pedra com melodias complexas. No entanto, esse nascimento da música não buscava elevar a alma em direção ao Criador. As sinfonias cainitas nasceram como um bálsamo psicológico, um poderoso distrator desenhado para anestesiar a culpa coletiva e silenciar o eco do fantasma de Abel que ainda rondava a consciência da dinastia. Enquanto a música ressoava nos palácios, a fumaça negra e espessa dos fornos de fundição escurecia o céu de Enoque. Tubal-Caim, o bisneto de Caim, liderava a transformação mais perigosa da era antediluviana ao se tornar o primeiro mestre da metalurgia. Dominando as altas temperaturas, aprendeu a combinar o cobre e o estanho para forjar bronze, talhando, além disso, ferramentas avançadas de ferro. As antigas anedotas detalham como os utensílios de lavoura rapidamente se transformaram em machados de combate, lanças e espadas afiadas. O conhecimento dos metais despojou a humanidade de seu último resquício de inocência. A linhagem sombria já não apenas resistia ao deserto, mas agora possuía os meios mecânicos para impor sua vontade sobre qualquer rival mediante a força bélica industrializada. Essa civilização brilhante, porém vazia, criou um império onde a eficiência técnica substituiu a moral. Os cidadãos de Enoque sentiam-se invencíveis, rodeados de melodias que adormeciam seus medos e protegidos por um arsenal que desafiava a própria natureza. O orgulho cainita alcançou níveis desmedidos ao constatar que a inteligência humana era capaz de construir um paraíso artificial em meio à terra da maldição, consolidando uma ordem social onde o progresso material avançava em linha reta rumo à decadência espiritual mais profunda. O esplendor dessa maquinaria bélica e cultural começou a atrair a atenção de forças que habitavam para além do plano puramente humano. A soberba de Enoque abriu as portas a uma dimensão de conhecimentos proibidos que desvirtuou por completo a ordem natural das coisas, entrelaçando o destino dos homens com o de seres celestiais caídos em desgraça. Crônicas proibidas sugerem que a mistura entre a tecnologia de Tubal-Caim e o misticismo sombrio dessas entidades deu origem a uma era de terror monstruoso na Terra. Que aberrações e que segredos proibidos se desencadearam no mundo quando a dinastia de Caim decidiu pactuar com os enigmáticos vigilantes que desceram das estrelas. A aliança entre a soberba da dinastia cainita e a ambição dos seres celestiais rebeldes transformou a fortaleza de Enoque no epicentro de uma aberração cósmica. Os textos antigos, como as crônicas conservadas nos pergaminhos da Etiópia, relatam detalhadamente como as hostes dos vigilantes, atraídas pela beleza e pela ousadia das filhas dos homens, abandonaram seu santuário nas alturas para descer diretamente sobre os territórios orientais. Esse cruzamento de fronteiras espirituais não trouxe paz, mas uma injeção de conhecimentos proibidos que acelerou a degradação moral de uma sociedade que já caminhava às escuras, fundindo a tecnologia humana com segredos ocultos da criação. Aquelas entidades místicas entregaram aos descendentes de Caim segredos que a humanidade não estava pronta para administrar. Ensinaram às mulheres as artes da sedução cosmética e o uso de tinturas para alterar o rosto, enquanto aos homens revelaram os mistérios da astrologia, a leitura das estrelas e os encantamentos antigos. A metalurgia que Tubal-Caim havia iniciado para fabricar armas aperfeiçoou-se com técnicas metalúrgicas avançadas de origem celestial, permitindo a criação de armaduras e ferramentas de guerra que destruíam exércitos inteiros com uma facilidade aterradora. A civilização cainita alcançou então seu auge de opulência material, convertendo-se em um império global que dominava a geografia conhecida a partir de seus palácios de pedra.
No entanto, o fruto dessa união proibida manifestou-se no aparecimento dos Nefilim, colossos de uma força descomunal e um apetite insaciável que semearam o pânico na terra. Essas criaturas, nascidas da mistura entre o humano e o divino, consumiram rapidamente os recursos do planeta, voltando-se contra a própria população para devorar sua carne e derramar sangue sem freio algum. A violência industrializou-se. A justiça desapareceu das ruas de Enoque, substituída pela lei do mais forte e por um hedonismo selvagem que eliminou qualquer vestígio do desenho original que Adão e Eva haviam tentado preservar. O clamor do planeta ferido tornou-se ensurdecedor à medida que os ensinamentos dos vigilantes corrompiam cada canto da existência. Os homens já não olhavam para o céu com reverência, mas com um ódio desafiador, confiantes nos escudos e nas fórmulas místicas que os anjos caídos lhes haviam fornecido. A dinastia do primeiro assassino havia completado seu ciclo. Começou com um homicídio individual em um campo solitário e culminou em uma estrutura global de perversão organizada, onde a inteligência humana trabalhava exclusivamente para aperfeiçoar a maldade sob a orientação de mestres sombrios. O colossal império de Enoque sentia-se eterno, protegido por muros impenetráveis e defendido por guerreiros gigantescos providos de espadas abençoadas pela magia celestial. No entanto, as leis espirituais do universo não contemplam o esquecimento, e o pranto da terra empapada de sangue transpassou mais uma vez os limites da atmosfera terrena para exigir uma resposta definitiva do Criador. Uma mudança sutil no comportamento dos ventos e uma quietude sinistra nos mares começaram a anunciar que o tempo da paciência celestial havia se esgotado por completo. Como reagiriam os monarcas da dinastia sombria ao perceberem que suas fortalezas de pedra eram inúteis diante da chegada de um reinício cósmico total que cairia dos céus? As nuvens de tempestade agruparam-se sobre as torres de Enoque, tingindo o firmamento de um tom cinzento que extinguiu a luz do sol. Os monarcas da dinastia sombria observavam o céu de seus terraços de granito, confiantes de que as muralhas construídas por Caim resistiriam a qualquer investida da natureza. No entanto, as comportas do abismo se romperam e as janelas celestiais se abriram de par em par, desatando um reinício cósmico que a humanidade antediluviana jamais pôde prever. As águas não caíram como uma chuva comum, mas como uma torrente implacável desenhada para purificar uma superfície corrompida por séculos de violência organizada e conhecimentos proibidos. O império de bronze e pedra que havia desafiado o mandato divino começou a ruir sob a força do oceano global. As armas forjadas por Tubal-Caim mostraram-se inúteis contra as correntes que solapavam os alicerces das fortalezas, e o misticismo dos vigilantes dissolveu-se no rugido das ondas. Os colossais Nefilim e os líderes cainitas foram sepultados sob camadas infinitas de lodo e sedimento, apagando para sempre a geografia da rebeldia. O dilúvio universal operou como um apagamento absoluto da linha de sangue do primeiro assassino, afundando seus palácios labirínticos nas profundezas do esquecimento para devolver ao planeta sua pureza original, deixando a marca de Caim não como um monumento de poder, mas como um sussurro de advertência eterno sobre as consequências da autossuficiência desprovida de espírito. No tempos sagrados, nos apaixona descer às profundezas destes mistérios esquecidos, e a sua perspectiva é a peça que completa esta investigação. Depois de presenciar a ascensão e a queda deste império de pedra, resta-nos uma pergunta pungente. Você acha que a tecnologia e as estruturas do nosso mundo moderno estão livres da influência de Enoque? Ou estamos construindo uma nova civilização sombria sob uma marca diferente? Se você conseguiu nos acompanhar até este último sussurro do cataclismo, deixe saber nos comentários a hora exata em que sua tela se apagou. Nos fascina constatar em que momento exato do dia cruzamos fronteiras históricas com você.
Agradecemos profundamente o valor do seu tempo e a atenção que você dedicou a cada fragmento desta viagem ao passado antediluviano. Se este percurso acendeu sua curiosidade pelos segredos do mundo antigo, apoie nosso canal nos presenteando com um joinha, compartilhe este vídeo com outros buscadores de respostas e inscreva-se ativando o sininho de notificações para não perder as próximas revelações que aguardam em nosso arquivo. A gente se vê na próxima viagem através do tempo.